Voltamos com o nosso papo direto, estamos conversando com a diretora do SEDAP, vou usar o SEDAP aqui nesse último bloco, Fátima Gonçalves. Fátima, você estava falando da questão de defender, né, a escola de surdos, o estudo para o surdo realmente dentro dessa escola e de repente não no ensino regular, especialmente nessas séries iniciais. Você tem experiências, inclusive, que comprovam isso. Pois é, Luciane, porque essa criança, ela precisa da aquisição da sua língua. Dentro de uma escola inclusiva, ela não vai ter os seus pares linguísticos para ter essa aquisição da forma adequada. Ela vai ter um intérprete, que é ouvinte, que não é modelo para ela. Em alguns momentos, ela vai ter acesso a um profissional surdo, que não vai ser em todos os momentos. Então, na escola bilíngue, ela vai estar o tempo todo em contato com a língua e com seus pares. Então, ela vai vendo os surdos maiores sinalizar e ela vai se apropriando desses sinais. É impressionante que as crianças sinalizam, né, utilizam de recursos da língua, que nós, ouvintes, tivemos que sair para outros estados, até para fazer curso para aprender isso. E você vê, nessa interação com os seus pares, isso acontecer. A criança da educação infantil, do primeiro ano até o 5º ano, ela está em processo de aquisição da língua. Assim como a criança ouvinte. Você não fala com uma criança de primeira série como você fala com um aluno de faculdade. Então isso precisa ser muito claro. Criança surda, ela é criança, então ela precisa ser tratada como criança. Independente de ser surda, ela tem esse direito de ter esse aspecto lúdico no seu ensino e as informações ser na sua língua. Então nós temos relatos, nesse tempo que eu estou na escola, são vários relatos. Relatos da mãe que pôs o filho numa instituição particular e num determinado momento ela chega, está todos os alunos com a professora e o seu filho está lá num cantinho, brincando com carrinho. Ou da rede regular, assim, da rede municipal, de outros, né, municípios que trouxeram, a mãe chegar na escola para procurar o filho, ninguém acha, na sala ele não está, porque ele ficava lá numa sala, na biblioteca, brincando com joguinhos no computador, porque não se sabia como interagir com ele. Sabe? Não estou falando mal do profissional, porque quando você não sabe, é difícil mesmo, né? É o que eu falei aqui antes com relação a pai. De repente, se a gente for levar uma criança, dependendo da dificuldade que ela tem hoje, você vai ter profissionais que estão preparados para lidar. Mas não é a maioria, né? A gente precisa realmente perceber isso. Então não adianta vir lá uma decisão do governo federal de cima para baixo, como já aconteceu em anos anteriores, teve que ter abaixo-assinado, teve que ter toda uma movimentação para evitar que isso ocorresse. Por quê? Porque as estruturas das escolas, sejam elas municipais, estaduais ou particulares, elas de fato não estão preparadas para atender essa clientela, esses alunos. E isso é fato mesmo, como eu já disse. E, inclusive, Luciane, assim, nós não somos contra a inclusão. Quando o aluno, até as APAES, porque eu trabalho muito junto com a Cláudia, da APAE daqui de Paranaguá, quando o aluno tem condições, ele já é encaminhado. Correto. Só que é uma inclusão responsável. É uma inclusão responsável. Com acompanhamento. Com acompanhamento. Não pega o aluno e simplesmente insere lá. Porque ele pode até estar lá inserido, mas ele não faz parte do contexto. Ele não sente-se fazendo parte de tudo aquilo. No nosso caso, eu defendo dos anos iniciais, do 6º ao 9º, eles vão para o ensino comum, né? Vão para a inclusão, mas daí eles já têm a língua fortalecida. Eles ainda estão em processo de aquisição, como os ouvintes também, mas eles já têm uma forma de comunicação estruturada. Porque quando chega na escola não tem como que ele vai pedir algo. Daí no ensino regular o que ele é? Ele é o coleguinha que bate em todo mundo, que empurra, ele não sabe se comunicar. É a forma como criança que ele tem de se fazer visível. Inclusive ele sai desse ensino do fundamental, dessas séries iniciais, não só com a língua, né, fortalecida, e como você disse, não aprende só a Libras, aprende português também, e ele também sai com amigos, o que é muito importante para qualquer pessoa. Você sair, você vai continuar teus estudos, mas você tem, né, aquele círculo de amizade que você já criou. Com relação às séries seguintes, 6º ao 9º, ensino médio, inclusive faculdade, como é que você tem acompanhado esses alunos que saem do SEDAP? Essas séries sequentes, elas estão preparadas para atender o aluno surdo? Então, nós temos, assim, aqui em Paranaguá, o primeiro colégio, assim, já com a língua de sinais estruturada.
porque antigamente eles iam para o Roque Vernalha, que era mais próximo, mas não, era tudo na questão da oralidade, não tinha esse profissional tradutor-intérprete. O Instituto ele é um polo, assim, né? Ele foi um parceiro lá no início, foi o lugar assim, onde foi desbravado. Então a primeira intérprete que atuou no Instituto foi a Araceli. Tinha só ela para atender os alunos do 6º ao 9º. Então ela atendia uma aula, ela só podia ficar uma aula em cada turma. Era o que se tinha no momento, então foi assim para abrir fronteira mesmo, sabe? E a professora Elaine, que é, né, a diretora, ela é uma parceira, assim, ela realmente acredita, confia. Então hoje nós temos vários surdos que já se formaram, já fizeram magistério, tem outros que estão ali para concluir, né? Acaba sendo uma referência, na hora de sair do CEDAP, ele saber para onde que ele vai, porque lá ele vai encontrar uma estrutura. Isso, e hoje também tem o Vidal Vagnoni, nós temos surdos em vários colégios, mas no Vidal Vagnoni tem a sala de surdo-cegueira, porque também tem essa parcela, surdo-cego, que também tem esse direito ao atendimento, e tem uma sala de AE para surdos lá no Vidal Vagnoni também. Então, quando eles vão para o 6º ao 9º, eles têm o direito de escolher a escola que querem, assim como qualquer ouvinte. Claro que nós orientamos que vão para essas escolas polos, porque esses profissionais que atuam ali já estão acostumados, já conhecem, já têm um vínculo, né, com esse público surdo, já entendem que ele tem uma segunda língua. Eu quero exemplificar, mas eu moro lá no Porto Seguro e para deslocamento, a gente vai, né, todo mundo conhece um pouco a cidade de Paranaguá, para fazer esse deslocamento, para de repente vir aqui no centro, no Instituto, ou no próprio Vidal, que é ali no Jardim Eldorado, é difícil, a ideia é não precisar gastar com ônibus ou coisa assim. Então tem uma escola do estado ali próxima e tem vaga para a série dele. Quais são os dispositivos legais para ele requerer, então, de repente, um intérprete para ajudar? Existe? Existe, e é algo muito legal que isso já vem da Secretaria Estadual, sabe? Diferente de outros estados, porque em outros estados tem uma central de intérpretes. Aqui não, isso faz parte da educação, por isso que eu falo para você que o Paraná está adiantado, então já faz parte da educação. Entrou, o aluno surdo fez a matrícula na escola, essa escola já entra em contato com o núcleo e já avisa que tem um aluno surdo, o núcleo já chama esse profissional intérprete para atendê-lo. Então, onde tiver um surdo, já tem um intérprete. O melhor é que eles possam ficar juntos. Por exemplo, saiu da nossa escola 4 alunos para o 6º ano, que eles vão estudar no 6º ano. O ideal seria que esses 4 permanecessem juntos, né? Daí nós temos o ideal e temos o real. Então, dentro da possibilidade que eles fiquem juntos, até para poder ter essa troca. Mas, assim, se por esse motivo de deslocamento ele não pode, esse aluno surdo, onde ele estiver, ele vai ser atendido por um profissional intérprete. Mas essa conversa aí com os pais, de repente, olha, na escola X estão saindo 4 daqui nesse momento, nessa mesma... vão para a mesma série, como é essa orientação que você acabou de dar, vocês também, de repente, já orientam os pais para tentar equilibrar e chegar nesse ideal, como você disse. Esse ideal que seja melhor para o aluno, porque eu falo na escola sempre assim, o nosso objetivo é o melhor para o nosso aluno, independente do quanto isso vai nos custar. Por exemplo, assim, os alunos da praia, que vêm lá de Xangri-Lá, de Pontal. Então, como que a escola pode fazer? Por anos, a escola atendia esses alunos, a escola que dava esse atendimento. Então, num período ele ficava no CEDAP, outro período ele ia para a escola da inclusão. Então, nós já fazíamos essas parcerias com esses pais, principalmente da praia, de Antonina. Esses alunos ficavam na escola, almoçavam na escola, e nós fazíamos, os pais vinham, a gente assessorava para fazer o cartão, para utilizar o ônibus. Tinha pai que não confiava do filho utilizar o transporte público, pagava uma van, a van ia lá, pegava o filho, levava na escola e tal. Então, tudo que a gente puder fazer para que isso seja favorável a todos e bom para todos. Para a escola, para os pais e para os alunos. Vocês estimulam os pais a aprender a língua brasileira de sinais? Sim, a escola oferta o curso gratuito para os pais, para os familiares, e nós procuramos trazer os pais para os eventos que tem dentro da escola.
Então, na escola, nós temos um evento que é a Festa da Família. Esse ano seria a 15ª Festa da Família. Então, ele é um evento que ele é aberto assim, para toda a família. Porque, de repente, aquele familiar que não tem tanto contato com esse sobrinho, ele vem e vê outros surdos adultos. E daí, nós sempre trazemos surdos referências do Estado. Psicólogo surdo, surdos que trabalham na Federal. Então, quando a pessoa vê isso, fala, nossa, porque quantos de nós ouvintes não temos a formação que eles têm? Exato. Tem surdos doutores com vários livros publicados, com pesquisas fantásticas, né? Hoje nós vemos os surdos que estão no MEC, né? Que estão em Brasília. A Priscila esteve representando o Brasil na ONU. E aí você falando dessa questão, tem a questão do ensino superior. Nós temos aqui algumas faculdades, no litoral inclusive, elas todas estão preparadas para atender o surdo? Hoje já tem um intérprete, né, que já é uma grande conquista, tem um intérprete dentro. Assim, eu vou falar da Unespar, que eu tenho um contato mais próximo, tem um intérprete, mas foi uma luta. Do ano começar e o aluno surdo muitas vezes ter que buscar os seus direitos, né, buscar os seus direitos né, nos lugares que se busca direitos. Exato. Né? E até é uma coisa que eu questionava, eu falava, gente, a partir do momento que se inscreveu para o vestibular, você já sabia da possibilidade de ter esse aluno. Quando esse aluno foi aprovado, então não tem por que esse processo ser tão longo. Então hoje já foi ajustado. Então começou o ano, o aluno já tem o acesso ao tradutor-intérprete e nós estamos caminhando. Né? E vamos caminhando, e eu acho que nós temos que celebrar as conquistas, não ficar parado, apático, né? Lutar por melhoria desse atendimento, mas celebrar as conquistas. Uma coisa prática que agora, nesse momento de pandemia, agora mudando totalmente de assunto, estamos chegando no final desse bloco e do programa. A questão do uso de máscaras tem sido obrigatória, né? Nem recomendada, obrigatória, principalmente assim, saiu na farmácia, foi em qualquer lugar, tem que usar. Como é que faz para o surdo? Como é que eles estão fazendo? Eu sei que a gente tem aqui, não só no Brasil, mas em Paranaguá, uma pessoa que tem feito máscaras com a parte aqui, né, da boca transparente, para pelo menos ajudar na questão da leitura labial. Como é que é isso? Você percebeu que a máscara atrapalha até para nós? Ouvintes? Com certeza. Quantas vezes no início eu vi as pessoas tirando a máscara e fazendo assim, elas tiravam a máscara, porque parece que ela, assim, prejudica que você entenda o que o outro está falando e até enxergar. Isso, a visão. Você está andando com aquela máscara, parece que está faltando... Subir a escada é horrível de máscara. Isso. Né? Então, assim, como nós não estamos em aula ali com os alunos, em casa eles não estão usando. Mas eu sei de alguns que compraram essa máscara por conta disso, porque eles falam assim, é horrível. Não são todos que utilizam dessa leitura labial. Porque daí não é só o surdo também, são as outras pessoas que trabalham com eles de alguma forma, né? Por exemplo, um fonoaudiólogo que precisa conversar, atender ali um surdo numa sessão, em alguma coisa, quer dizer, como é que vai fazer isso? E os surdos que estão, né? Tem surdo que trabalha em farmácia. Né? Então ele precisa ter esse contato. Então eles falaram que essa máscara ela dificulta bastante, por conta que a língua de sinais ela não é só a mão, né? Então a língua ela é corporificada. A língua de sinais ela é corporificada, o corpo fala, as mãos falam, os olhos, a expressão facial, tudo isso faz parte da língua. Sabe? Então, o olhar, o meu direcionamento de olhar para você, ele é um elemento gramatical. Eu estou marcando um sujeito na frase, quando eu olho para você. Veja que coisa rica, que as pessoas não sabem, acham que é só gestos. Esse apontar, eu estou marcando advérbios, então são elementos gramaticais. A língua é muito rica. E a língua de sinais, Luciana, eu acho assim que tem sinais que eles são tão eloquentes, que eles são mais eficazes do que a própria palavra, sabe, dita. Então tem sinais que, assim, eu acho fantástico, eu sei que eu sou suspeita para falar, mas eu acho assim, a língua de sinais fantástica. E é algo assim maravilhoso quando você vê as crianças crescendo com isso, Luciane, porque ele vai ser um adulto com autonomia, um adulto com a sua autoestima, sabe, muito bem elaborada. Porque a criança surda e a criança ouvinte, você pensa assim, a mãe fala bola, a criança aprende bola.
A criança surda, ela vê a bola. Então isso acontece, essa aprendizagem a nível cerebral igual da criança. Só que para ele vai ter a imagem da bola e para a criança ouvinte vai ter o som, bola, sabe? Então isso é muito fantástico. Nós estamos chegando no final do nosso programa, realmente tem muita informação até para falar, para a gente comentar, mas eu gostaria que você pudesse deixar então assim, uma mensagem, né, para o pessoal daquilo que de repente a gente não teve tempo ainda de conversar aqui, fica para uma próxima ocasião, de repente já prepare-se para uma nova visita aqui no Papo Direto, mas o que você diria assim, desse momento inclusive, com relação à comunidade surda, para a gente finalizar a nossa conversa? Eu diria que esse momento ele vai passar e a forma como nós nos colocarmos agora nesse momento de quarentena vai definir o nosso posicionamento e as nossas conquistas pós-pandemia. Eu quero também parabenizar a todo o esforço das famílias em estar atendendo os seus filhos nesses vídeos, nesse momento que é tão desafiador. Aos professores da escola por todo o empenho, por todos os recursos que vocês têm procurado, vocês são fantásticos. E deixar aqui o meu agradecimento a você, Luciane, para que a gente possa mostrar a escola. Eu sempre aproveito, eu vejo esses espaços como oportunidade de tirar essa comunidade surda dessa invisibilidade social, porque por mais ações que façamos, dentro do nosso município, sempre tem pessoas que dizem assim, nossa, tem uma escola para surdo, mas para quê? E por quê? Sabe? Então, essa escola é para dar condições para esta criança se tornar um cidadão com direitos, como todos nós. E ele tem capacidade, ele tem competência. Então, essa escola é para mostrar essa capacidade, essa competência desta criança surda. E isso fica visível nos profissionais que chegaram na escola com um ano. E hoje são profissionais muito bem capacitados. São profissionais capacitados, tem uma professora, inclusive, que até criou uma escola bilíngue aqui em Paranaguá, Isabelle Dias, então realmente a gente fica aqui com esse registro. Vamos finalizar o Papo Direto aqui, lembrando, inclusive, que nós já estamos fase final do processo, até para que também o Papo Direto tenha uma intérprete para poder fazer, né, facilitar garantir essa acessibilidade e poder, então, também conversar com essa comunidade surda, que eu amo muito. Meu nome é Luciane e meu sinal é esse aqui. Eu não falei o meu sinal, né? Então, eu sou a Fátima, né, e o meu sinal é esse. Esse aqui é o meu sinal. E só um surdo pode dar o seu sinal, o sinal do seu nome. Não tem outra pessoa, não adianta você querer inventar. Mas eu queria alguma... Não, é a letra do seu nome e aí ele acaba pegando uma característica sua. Meu sinal é esse aqui. E hoje, assim, tem sinais que eles não são letras. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele tem o sinal assim, tem outros que tem sinal assim, tem alguns que tem... né, por causa do olhinho, aqui. Já estão inventando. Então, são sinais. E outra coisa também, Luciane, que é bem legal de dizer, é que os bairros da cidade têm sinal. Porque o surdo não diz, eu moro lá, ali. Não, eu moro na Vila Guarani, eu moro no Labra. Opa! Sabe, isso é fantástico. Isso aqui já tem uma pauta, já tem mais assuntos. Os lugares, os restaurantes, lanchonete, lojas. Fátima, muito obrigada por você ter vindo aqui participar do nosso programa, do nosso Papo Direto. Papo Direto fica aqui, te aguardo aqui no canal Cidade Educadora, canal 7.2 e no YouTube também, só procurar por Paranaguá Cidade Educadora. Papo Direto fica aqui, a gente se vê na próxima.